Olá, meu nome é Lorena Falcão, eu sou advogada, atuo principalmente na área civil com enfoque no processo civil. E hoje nós vamos tratar a respeito de um tema justamente dessa disciplina, processo civil, que é a execução forçada. Vamos falar de um âmbito mais geral e depois de algumas espécies de execução, quanto à obrigação de entregar coisa, de fazer e não fazer. E eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos vocês essa lição de hoje, porque a execução é uma prática recorrente na advocacia. Então, em todo o tempo, nós nos deparamos com um título executivo e trabalharemos nele de acordo com esse procedimento para, então, obter a satisfação do direito. E é importante tanto para o credor quanto para o devedor, porque o conhecimento do processo executivo, saber os princípios que o regem, saber quais são os requisitos, tudo isso permite o bom andamento do processo e, assim, aproveita tanto a um quanto a outro. Vamos trabalhar, então, o nosso índice, que falará sobre a execução forçada. Nós temos, dentro desse tema, que fazer algumas menções a princípios do processo executivo que são específicos para esse procedimento. Também se aplicam, claro, os princípios do processo de conhecimento, mas alguns são específicos para este momento processual. Falaremos também sobre os requisitos para que seja a execução, para que ocorra a execução, sobre competência, legitimidade, sobre quando ela é definitiva, provisória e, por fim, sobre cada espécie de obrigação que tem um procedimento previsto. Vamos falar sobre tudo isso hoje, com bastante calma, para que o nosso aprendizado seja efetivo. Quando mencionamos a atividade jurisdicional, temos que pensar que existe uma série de procedimentos e técnicas processuais que devem ser empregadas pelo juiz como diretor do processo para alcançar a tutela efetiva do direito material. A Constituição Federal, ela rege que nenhuma ameaça ou nenhuma violação a direito vão ser afastadas do conhecimento do Poder Judiciário. Mas isso também significa que quando o Estado juiz vai resolver uma lide, ele precisa empregar técnicas adequadas à satisfação daquele direito. E a tutela jurisdicional efetiva só é alcançada, de fato, quando o processo atende às necessidades do direito material. E é nesse sentido que nós vamos falar sobre a execução, enquanto a execução forçada, no emprego de técnicas do Estado juiz, principalmente de subrogação, e isso falaremos mais tarde, mas principalmente técnicas de subrogação para obter a satisfação do credor. Quando trabalhamos com um processo de conhecimento, estamos falando sobre cognição, uma atividade prática, um conjunto de atos que o juiz busca observar o direito, analisar as provas que são trazidas, todas as alegações, o que se faz em controverso, o que depende de prova, e ao final ele conclui por uma sentença em que ele declara principalmente o direito e ainda pode condenar, pode constituir, enfim, essa é a técnica do processo de conhecimento. Um conjunto de atos de cognição que buscam declarar a existência ou não de um direito e então empregar a condenação do réu ou até mesmo a simples declaração, a constituição de uma realidade jurídica que até então não existia. Já o processo executivo, não. Como o processo executivo ele é fundado num título executivo, que também vai ser trabalhado daqui a pouquinho, as atividades são práticas e materiais. O juiz, o Estado juiz, ele se move no sentido de gerar a satisfação do credor dessa obrigação. E esse título é que embasa esse procedimento diferenciado. Então, a cognição não é a maior atividade do Estado juiz no processo executivo. Pelo contrário, ali já estão estabelecidos os primeiros parâmetros. E, a partir disso, passam-se a atos que buscam a satisfação, seja por pressão psicológica do devedor a cumprir a obrigação,
seja por subrogação propriamente, quando o Estado, independente da vontade do devedor, atinge o seu patrimônio, atinge os bens que ele detém para satisfazer o direito do credor. Cândido Rangel Dinamarco coloca que a execução é um conjunto de atos estatais através de que, com ou sem o concurso da vontade do devedor, e até contra ela, invade-se o seu patrimônio, para a custa dele realizar-se o resultado prático desejado, concretamente pelo direito objetivo material. Isso é importante quando nós falamos a respeito da execução, porque, como eu mencionei, independente da vontade do devedor, aquele direito deve ser adimplido se para isso concorrerem todos os requisitos, todas as exigências legais. Isso tudo por causa do título. Mas vamos primeiro falar a respeito da forma. A execução, ela vai ser baseada principalmente em título judicial ou título extrajudicial. E dependendo da forma do título, vai ser empregado ou um processo autônomo de execução ou uma fase processual. Mas o que é isso? Quando nós estamos falando em um processo baseado num título executivo extrajudicial, significa que esse título não foi produzido em juízo. Ele foi produzido pela vontade dos particulares. É, por exemplo, o contrato particular que é assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Ele não foi produzido diante de um processo judicial. Então, nós temos um título executivo extrajudicial e ele está apto a embasar, se ele tem todos os seus requisitos, ele estará apto a embasar um processo executivo autônomo, em que deverá ser citado o devedor. Ele, quando citado, ele deve cumprir a obrigação de acordo com como é determinado